Quando eu tenho uma atividade, não uma reunião, uma atividade, e que me demanda mais do que meia hora ou meia hora, eu coloco na agenda como um compromisso. Fala pessoal do TID, do RH, do DHO, novamente aqui com ele, me chamo Sulim, para o nosso segundo episódio com o bate-papo, né? O bate-papo com o Michel, o evangelista da alta performance. Acesse o site do Michel, o siga nas redes sociais, evangelista da alta performance.com. Para a gente falar hoje também de um tema, né, que todo mundo comenta, que é a produtividade, né? Como ser mais produtivo, como organizar as nossas tarefas do dia a dia, da lista dos mais urgentes para os menos urgentes. E o Michel é um grande especialista nisso, né? Ele tem uma agenda, já ensinou diversas vezes como que ele faz o planejamento do dia, da semana. E contar pra gente, né, Michel? Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade com se planejar em produzir mais, consequentemente? E aí, pessoal? Bem-vindo de volta ao Descomplica TID. Então, produtividade, né? Então, produtividade é você entregar mais sempre com menos tempo. Isso é produtividade. Com qualidade. Né? Não pode esquecer da qualidade. Qualidade está intrínseca, né? A pior coisa é o burro proativo, né? Porque senão você vai fazendo bobagem para você puxar ele de volta. O problema não é o burro, né? É o burro proativo. É o burro proativo, exatamente. Então, produtividade está totalmente relacionada a planejamento. Então, você precisa se planejar, né? O que é se planejar? É pensar quais ações te levam àquela entrega. Muito bem. E aí, quebrar essas ações em mini tarefas e alocar na sua agenda, tá? Então, eu desde o começo da minha jornada profissional, eu fui muito metódico nesse sentido, né? Tem pessoas que já têm essa característica de muito planejamento, e tem pessoas que são mais desorganizadas. As duas têm pontos, né, que devem melhorar, porque a pessoa desorganizada, muitas vezes ela tem a dificuldade de fazer o mínimo de planejamento para entregar. E a pessoa muito organizada, muitas vezes tem dificuldade de flexibilizar a sua agenda para entregar. Claro. Então ela se compromete a entregar um certo escopo, aquele escopo muda e ela é inflexível e ela não muda o seu prazo e também não muda o entregável. Sim. E isso cria também problemas. Então, os dois têm pontos a melhorar. Mas o fato é isso, né? Então mas o fato é que você precisa de um bom planejamento para você ter produtividade. Isso é fato. Bom, como que eu faço? Tá? Eu tenho uma dinâmica, né, que serve muito para mim, mas fica aqui como sugestão. Claro. Só para dar uma ideia do que eu faço, né? Para as pessoas entenderem aí que tempo não é o problema. Então veja, eu sou presidente da Micropower, eu faço aqui o podcast, eu estou fazendo mestrado em teologia, eu tenho minha academia de Kung Fu que eu dou aula, Sim. eu sou casado, tenho um filho, né? Tem a ONG. Presido uma ONG que faz ações sociais. Então você vê, só aqui foram 7 atividades, sem contar as outras que eu faço de cunho social. Ajudo a administrar uma fábrica de velas, né, de uma ação social. Então assim, você vê, são N coisas. Claro. Aí pratico também jiu-jitsu como estudante, né?
faço a minha musculação, meu condicionamento Mas físico. teu dia tem 24 horas mesmo. Meu dia tem 24 horas. Então, assim, como que eu faço tudo isso? É com planejamento, tá? Sou conselheiro do meu prédio. Então, que entrou mais esse ano. Então, assim, veja. Então, tudo é planejamento. Sim. Né? Para eu ter produtividade, primeira coisa, eu procuro agrupar no mesmo período, e quando eu falo período é manhã, tarde e noite, tá? Então eu divido meu dia em 3, manhã, tarde e noite, e eu procuro agrupar no mesmo período assuntos afins. O que é isso? Então, por exemplo, no dia em que eu preciso gravar um podcast ou eu preciso fazer um artigo, são pontos de criatividade, certo? Necessitam de criatividade, intuição, reflexão. Então, eu não trabalho com itens que demandam raciocínio lógico. Interessante. Então, eu separo aquele meio período e vou fazer só atividades que demandam a criatividade, o estudo, a pesquisa. O outro período, aí já tem o almoço, então aí você dá um fôlego para o seu cérebro, almoça, respira, dá uma olhada. Aí na segunda parte do dia, vou fazer coisas técnicas que demandam a cientificidade, o raciocínio lógico, né? Então o controle dos projetos, enfim, N outras atividades que demandam ações mais racionais e matemáticas, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu vou planejar a minha semana seguinte, que normalmente eu faço às sextas-feiras, então eu separo a sexta-feira, tá? Normalmente o final da sexta-feira, para repassar toda a semana seguinte. Você planejar a semana. Planejar a semana. Lógico que durante a semana tá entrando algumas reuniões, então eu já vou aceitando, né, etc e tal, mas procurando casar nesses períodos manhã, tarde e noite, de acordo se demanda mais criatividade ou mais aspecto racional. Então eu já faço isso. Depois, na sexta-feira, eu faço essa revisão. Finalzinho do dia, faço essa revisão, olho, às vezes reagrupo, às vezes dou aquela reagendada, né, para casar. E aí sim, como eu tô numa sintonia de mesmo contexto nos períodos, flui muito mais a produtividade, porque pro seu cérebro é a pior coisa. Você tá fazendo, por exemplo, uma reunião de orçamento. Aí você tá fazendo aquela reunião de orçamento, número, previsão, etc e tal. Na sequência, vai escrever um artigo sobre desenvolvimento de liderança. Não vai. Ou ao contrário, você tá lá estudando, desenvolvendo, fazendo artigo tal, aí você tá lá no campo da criatividade, né, da elaboração, da reflexão, e aí, cai uma planilha para você vai... Então, isso é muito ruim, você perde produtividade nos eventos seguintes. Então eu agrupo isso. Você que bolou essa estratégia? Já viu? Eu não conhecia isso. Eu sempre fiz isso, tá? Honestamente, eu sempre fiz isso. Desde o começo. Não fazia consciente, tá? Mas eu sempre procurava fazer dessa forma. Por quê? Eu separo na minha agenda, esse é o segundo ponto, as categorias. Né? Antigamente, quando não tinha o Outlook, eu tinha a agenda da Franklin Covey. Né? E eu era uma agendona grande, era um fichário, e eu comprava todo ano as mais de 365 folhas, porque era uma folha por dia, mais as de anotação, mais as de não sei o quê. E eu fazia minha agenda no papel. Então eu sempre categorizei. Isso aqui é relativo
a projeto, isso aqui é relativo à administração, isso aqui é relativo a finanças, isso aqui é relativo a pessoas. Então eu sempre fui categorizando. Então eu procurava colocar as categorias próximas junto. Tá. Mas não era pensando na produtividade, era pensando na proximidade dos assuntos. E sempre fiz isso. Há uns 3, 4 anos atrás, num dos congressos que eu fui lá do Shrim, eu vi a apresentação de uma pessoa que falou exatamente isso e mostrou as questões de impacto neural na produtividade. Aí eu falei, puta, que legal. Aí eu refinei mais ainda. Aí eu refinei mais ainda isso. E uma outra coisa que ela passou, eu sou péssimo para nome, tá? Não vou lembrar, mas sobre os intervalos, a importância dos intervalos. Mesmo em assuntos de categorias semelhantes. Uhum. Então, ele fala dos 57 minutos por 6. Como que é isso? Você trabalha 57 minutos, 57, descansa 6. descansa 6. Você acredita nisso? Tem muito se fala no método Pomodoro, que é mais ou menos esse, né? Que deixa o Pomodoro, aquela ferramentinha, né? Apita, você descansa. Então, funciona? Então, cara, toda pausa é importante, porque estafa. Então, antes, por exemplo, eu procurava fazer, né? 15 a 20 minutos entre os compromissos. Mas tinha compromissos, às vezes, de 1h30, 2. E aí, depois que eu vi esse estudo, comecei a procurar, né? É que é difícil numa agenda corporativa você colocar das 9 às 9h57, né? Então, normalmente a gente preenche 1 hora, né? E eu procuro ali dar seus 10 minutos entre uma reunião e outra. Que legal. Né? Você citou aí algo que funciona. Funciona. Cientificamente provado e tudo mais. Mitos sobre a produtividade. Você poderia citar alguns que as pessoas comentam, você já fica meio assim, pois aí não funciona tanto. Então... Você fala muito na internet, né? O que você vai como ser produtivo. É uma penca de gente ensinando. Cara, por exemplo, o que tá hoje como vocês dizem, na hype, né? De produtividade é assim, não, é que eu sou mais produtivo em casa. Isso é um mito. Pra galera do home office. Isso é um mito. É um mito. Claro. Sou mais produtivo em casa. Para. Não é. Você trabalha mais em casa. Você trabalha muito mais em casa, mas não é mais produtivo. Não tem a ver com produtividade. Não, e dá pra fazer um case científico. Sabe o que é um case científico? É aquele que você tem uma hipótese. Sim. Então, a hipótese. Quem trabalha em casa não é mais produtivo, trabalha mais. Amostra. Né? De maneira geral. Só que aí você tem segmentos, você tem que segmentar. Você segmenta por função, por entregável, etc e tal. Beleza. Por exemplo, quando você só depende de você, só de você, aí é um outro contexto. Porque você no home office, ou num iglu, ou numa caverna, você vai produzir mais porque você não vai ser parado, a não ser que você se disperse, mas você não vai ser parado por ninguém. Agora, se você está no escritório, um chega, para, mas na grande maioria das funções, não é mais produtivo em casa, por quê? Porque você depende do outro. E hoje é assim, se você está no escritório, aí eu preciso do Leonardo, eu cutuco o Leonardo, ô Leonardo, eu preciso disso aqui, tal, resolveu. Hoje é assim, você manda no Teams, oi, aí você fica lá. 10 minutos depois, o cara, oi, boa tarde. Aí você pode falar? Posso teclar. Então, olha a comunicação como se perde. Isso não é produtividade. É porque você quer entregar mais com menos, só que essa equação, aqui o menos é o tempo. Uma coisa que eu virava para o lado e perguntava se respondia em 2, 3 segundos, 10 segundos a gente respondia, no Teams,
vai demorar 20 minutos, 30 minutos. Então, para a grande maioria dos entregáveis, não é mais produtivo. Uhum. Agora, não é que eu sou, então isso não é que eu sou contra, eu tô falando que isso é um mito, falar não, tem que ter home office para ser produtivo, não. Agora, por exemplo, antes do conceito do home office, eu já usava a necessidade de trabalhar de casa em certos momentos do ano. Por exemplo, quando eu ia pensar no planejamento do ano seguinte, antes de chamar o staff e falar, gente, ó, a gente vai para lá. Agora vamos ver como que cada um vai colaborar. Mas para eu chegar nisso, demandava olhar os números do ano, olhar mercado, refletir. Então, para eu montar o material do planejamento, eu já, antes do home office, antes da pandemia, eu já fazia isso. Eu tirava meio período, né, em alguns dias, e trabalhava recluso, né, sem ninguém, para poder fazer esse planejamento. Né? Então, esse é um mito, que trabalhar em casa é mais produtivo. Não, depende. Então, isso é um mito. E as pessoas associam muito a produtividade com o mundo corporativo, né? Você tem que ser produtivo no trabalho. Só que a sua vida também transcende o mundo corporativo, né? Você tem uma vida em casa, você tem sua família, você tem seus hobbies. O que você indica com essas pessoas para administrar os seus propósitos, com a família, com hobbies, com estudo, muitas vezes, a pessoa faz um MBA. Como que associa depois do trabalho, que geralmente é um tempo mais curto, né, que a gente tem? Então, aí que eu te falo, né? Na verdade, assim, o meu dia tem 3 períodos. Tá? Aí, o quanto você consegue estender esses períodos ou não, aí vai muito de cada um. Né? Então, o meu dia começa às 6 horas da manhã. Eu acordo às 6 horas da manhã todo dia e vou dormir 10, 10 e meia no máximo. Porque eu preciso de 8 horas. Né? E é sempre assim, de sábado e domingo eu tô acordando às 6 horas da manhã. Minha mulher até briga comigo, que fala, pô, você já tá acordando 6 horas da manhã. Porque é o meu relógio biológico. Sim. Muito bem. Então, nada, eu tenho aqui 3 períodos de 4, 5 horas. Tá? Então, dá bastante hora. Aí, vamos lá. Eu acredito que a gente tenha 3 bases. A gente tem a nossa base pessoal. Pessoal, quando eu digo, é pessoal indivíduo. Tá. Então, a gente precisa despender um tempo para nós, como indivíduo, nos desenvolvermos. Porque se nós não nos desenvolvermos, seja desenvolvimento de hard skill, fazendo um mestrado, um doutorado, né, uma nova graduação, etc. Para eu ter conhecimentos, mini cursos, para saber fazer algo novo, eu vou ficar defasado no mercado de trabalho. Com certeza. Então seja para o hard skill, seja para o soft skill, para desenvolver a sua autoconsciência e desenvolver as suas habilidades relacionais. Então, eu como indivíduo tenho que ter um tempo para mim. Além disso, tempo de estudo, nesse tempo para mim, tempo para minha saúde. Então, fazer um esporte, um exercício, fazer algo que é importante para minha saúde. Tá? E normalmente isso está ligado ao que você gosta. Né? Então eu, por exemplo, eu gosto de luta. Né? Então eu tenho tanto a minha academia que eu dou aula de Kung Fu, quanto eu faço Jiu-Jitsu. Então esses são os tempos para mim. Aí eu tenho que ter um tempo, lógico, pro profissional, para que eu possa ter o meu ganha-pão. Claro. Né? E conseguir, com esse recurso, me desenvolver
e trabalhar no terceiro aspecto, que é o familiar. Então, eu tenho que ter o tempo no trabalho. E, normalmente, o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Legal. Por isso que aqui você tem que ser muito produtivo e ter muito planejamento para que não afete os períodos da sua agenda para o pessoal e para o familiar. Exatamente. E aí você tem o familiar, que é o tempo das suas relações mais íntimas. Seja com a sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu marido ou seus filhos. Ou, se você for solteiro, com seus pais. Ou, se você não tiver pais, com seus amigos. Mas é o relacional. Sim. Relacional familiar. Então, o tempo eu como indivíduo, para mim, o tempo eu como profissional e o tempo eu como ser social. Sim. Então, é saber dividir isso. E não necessariamente você precisa dividir igual. Claro. Até porque, como eu falei, o trabalho ele já consome a maior parte do nosso tempo útil de segunda a sexta. Às vezes até de final de semana, mas de segunda a sexta. Então, o tempo que sobra, às vezes você... Aí vai depender do estágio da sua vida. Às vezes você vai dedicar um pouco mais a você no estudo, às vezes você vai dedicar a você ao esporte, ou às vezes você vai dedicar a você para a família. Sim. Então, são fases. Cada um tem a sua dinâmica, né? também, suas preferências. Suas preferências. Então, é saber fazer essa dosagem de agenda. O que você acha que as pessoas têm mais dificuldade em se planejar? Por quê? Estimar o tempo. Estimar o tempo para fazer uma tarefa. É. Você sabe o que acontece? Muitas vezes, assim, né? E isso é uma dica, né, para o pessoal que monta a sua agenda, né? E assim, quando eu tenho uma atividade, não uma reunião, uma atividade, e que me demanda mais do que meia hora ou meia hora, eu coloco na agenda como um compromisso. Então, veja, por exemplo, se eu preciso escrever um artigo na terça-feira, para newsletter Melhores Práticas de T&D, acesse aí no LinkedIn, já fazer um merchan, certo? Eu vou colocar na minha agenda esse espaço reservado como se fosse uma agenda, como se fosse um compromisso. Porque o que normalmente as pessoas falham? Isso era uma falha ali até da Franklin Covey e que o Outlook trouxe também, né? Você tem lá as tarefas e o calendário, né? São duas visões. Então, o que o pessoal faz? Põe na agenda reuniões e põe no tarefas os entregáveis. Aí o que acontece? Você enche o seu dia de reunião. Aí acaba o dia, você fala, puta, eu tinha que entregar tudo isso, eu não entreguei. É verdade. Acabou. Interessante isso. Então, o que eu faço? Bom, eu tenho N tarefas, mas tem tarefas que você vai fazer em 10 minutos, 15 minutos, tal. Então, 5, 6 tarefas de 10 minutos, 15 minutos, dá 1 hora. Tá bom, é aquela tolerância, né? De você trabalhar um pouquinho mais, chegar um pouquinho mais cedo. Mas tem uma tarefa que depende de mim meia hora ou mais, eu Coloque buco na minha agenda como uma reunião. E essa aí eu me dedico ali. Aí o que acontece? A dificuldade de medir o tempo, né? Será que quando que essa tarefa vai despender de mim? É difícil, Cara, né? Mas aí é só você começar a medir. Veja, tem atividades rotineiras suas que assim, eu nunca medi. Tá bom, então essa. Marque lá meia hora. Começa eficiente, não vai botar 3 horas. Começa eficiente, começa com o mínimo. Vou marcar meia hora. Puta, demorei 45 minutos. Ok, marque 45 minutos na próxima. Aí pensa, existem maneiras, lembra do que eu falei lá no começo, de eu fazer esse entregável mais rápido? Tem. Por exemplo, eu vou escrever um artigo. Puta, não sei por onde começar.
usa o assistente. Sim. Dá uma Lógico, ideia, né? me dá uma ideia. Não é que ele vai fazer para você. Uhum. Pelo amor de Deus, não vai ser assim. Mas, que aí você faz em 1 minuto, mas não é você. Sim. Né? Mas, por exemplo, eu vou fazer um artigo. Me dá uma ideia aí, geral. Pô, o cara dá. Pô, legal, peguei a ideia. Vou fazer o meu artigo. Já te economizou 20, 30 minutos de reflexão. Claro. Né? Então, esse é um exemplo. Uhum. Tem N outros exemplos, né? Então, por exemplo, os desenvolvedores hoje usam muito os assistentes virtuais, né? Porque antes, às vezes eles chegavam lá num erro de código e que ele precisava ficar olhando, pensando, lendo linha a linha. Ó, aí, agora ele joga lá no assistente. Ó, outra coisa que eu fiz outro dia também. Numa das atividades, aí era uma atividade pessoal, né? Mas eu tinha que fazer aquele dia. Era optar por um orçamento do carro do meu filho, de revisão. Eu recebi 3 orçamentos, 3 cenários. Como que eu fazia isso antes? Eu imprimia os 3, pegava uma régua, pegava um marca-texto e falava, bom, isso tem nesse e nesse, não tem nesse. Esse tem nesse e nesse. Bom, eu demorava ali 1 hora. O que eu fiz? Joguei no assistente virtual. Rapidinho, hein? Em 15 segundos falou, ó, nisso tem isso, nisso, isso. Aí eu peguei, conferi, tal, acabou. Então, procurar maneiras mais eficientes de se fazer o mesmo entregável. Mas você precisa começar. Você não tem ideia? Começa eficiente, gente. Começa lá, vou fazer em meia hora. Lógico, vai depender do trabalho, né? Tudo, né? Então, mas comece o mais eficiente possível. Ah, vou demorar 1 hora. Ok, começa. E aí você mede. Você mede, aí você vai, ok. Fiz em tanto tempo. Sim. Consigo fazer mais rápido? Quais seriam as formas? Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%. E os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo. E que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas 1 vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário. Porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso,
Se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo, que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS, que tem gamificação, seja com um modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Muito bom, hein, Michel? Novamente aí nosso segundo episódio com as dicas sobre produtividade. Sensacional. Espero que as pessoas agora coloquem em prática, né? Sejam mais produtivas. E se precisarem de coaching, mentoria, www, aqui ó, tem que colocar aqui, tá aqui ó, evangelistadaaltaperformance.com. Entre em contato com a gente que a gente vai ajudar. Para desenvolvimento de produtos, de pessoas, liderança, tudo que tiver direito. Desenvolvimento da pessoa que faz os produtos. Exatamente. E gera qualidade. As honras aí. Antes de você se despedir, as 3 perguntas que você costuma fazer para os convidados, queria agora fazer com você. Certo. Foi o apelo da torcida. Apelo, né? Da torcida aqui, o pessoal falando, quer ouvir. Eu gosto muito, eu sou apaixonado pelas perguntas. Se você pudesse jantar com uma pessoa que já faleceu ou não faleceu, um personagem fictício, não sei, com quem você teria esse jantar? Fácil. Jesus de Nazaré. Nossa, eu sabia. Por quê? Jesus de Nazaré, né? Ele é uma figura humana, ele não é uma ideia, ele não é uma invenção, né? Foi uma pessoa que viveu entre nós, né? Aí para os cristãos, como eu, acreditamos que ele é a figura de Deus, né? Revelada, encarnada, que só passou fazendo bem, que só passou incluindo os marginalizados, servindo com humildade, mostrando realmente o amor ao próximo mais do que a si mesmo, se entregou na cruz para mostrar quais são os valores realmente humanos necessários para que a gente tenha uma sociedade mais fraterna. Sim. Então, mostrou que aqui é transitório. Às vezes as pessoas ficam pegas por bobagem, por dinheiro, político com dinheiro na cueca, com projetos de poder matando outros para continuar no poder. Por exemplo, guerras de países, de religião, que não fazem sentido algum. E que pergunta que você faria a Jesus Cristo? Se eu pudesse fazer só uma. Como ajudar as pessoas a despertar a sua autoconsciência no mundo digital em que a gente vive? Bom, hein? Porque aí ele ia me ajudar, aí eu concluo. Não, aí ele ia me ajudar a concluir a minha dissertação do mestrado, que essa é a minha pergunta, é a pergunta do meu projeto. Num mundo tão materialista que a gente coloca sempre no ter a razão da nossa existência, como despertar a fé? Sim. Né? Porque as pessoas elas acham que tudo veio do acaso. As pessoas que não têm fé, né, não acreditam em Deus, acham que tudo nasceu do nada. Do né? nada se fez tudo. Do nada se fez tudo, né? Aí tem uma explosão e ficou tudo perfeito. Né? Eu até brinquei com um entrevistado meu aqui, falei assim, um dia eu pego o estojo, abro o estojo, jogo o estojo, vai cair tudo enfileiradinho. Sim. Não vai. Então foi o que aconteceu, né? Teve uma grande explosão e criou tudo interconectado, né? A vida, a biologia,
tudo que a gente conhece de uma forma tão perfeita, não tem perfeição. E a gente tem essa consciência da ordem e do caos, né? E, que é simétrico, do que não é. e tudo surgiu do nada, assim, foi uma explosão e acabou. Então, e hoje, né, no mundo que a gente vive, na sociedade de consumo, na sociedade que só cobra produtividade, esquece do indivíduo, a gente vai deteriorando as relações humanas, vai deteriorando, né, a nossa convivência, né, pacífica e humana, e a gente está dominado pelos smartphones. Então, me ajudar a despertar nas pessoas Boa. a fé. Ótimo. E a segunda pergunta que você sempre faz, eu acho que é a minha preferida, né? Que se você fosse presidente do mundo por um dia, não é? Qual que seriam as suas decisões? O que você faria? Eu acabava com todas as redes sociais. Olha, é mesmo? Eu acabava com todas as redes sociais. Por quê? Porque a rede social... Só vai chamar de ditador aí, né? Na Então, internet. você não pediu uma ordem executiva? Não, não. Ele tá me É verdade, perguntando. é verdade. Eu sou presidente do mundo. Do mundo. Eu posso fazer uma ordem executiva, depois vão julgar. Mas pelo menos, se for aqui no Brasil, né? A medida provisória tem 90 dias. Exatamente. Então, pelo menos 90 dias. Mas eu só vou ser presidente por um dia, então por um dia. Né? Por um dia eu falava que tinha que ficar válido por eternidade. Bom, todas as suas decisões. Né? Rede social, acaba. Por quê? Cara, ela traz mais malefícios, na minha visão, do que benefícios hoje. Porque se você for ver, a qualidade das suas relações das informações sociais... também. Não, vamos primeiro da qualidade das conexões. Sim. É ridículo. Se você conhecer meia dúzia das pessoas que te seguem ou que você segue, é muito. Sim. A gente fica seguindo pessoas que a gente nem conhece, que passam e vendem uma imagem, né? Então, sem conteúdo. Então, a pessoa vem e fala sobre desenvolvimento de liderança, nunca foi líder. A pessoa vem e vai querer fazer uma orientação profissional, se formou anteontem. É querer um canal no Instagram, virar autoridade. Né? Só que aí entra muito também da estética. Você pode ver que as mulheres dominam esse mercado. Sim. Porque os homens vão ficar seguindo a beleza estética. Sim. É um fato, não adianta ponderar. Então, e aí o que acontece? Você vai em restaurante hoje, tá pai, mãe, filho, filha, os quatro assim, ó. Sem interação. Eu fui uma vez, logo depois que começou a abrir os restaurantes, num restaurante de fundi no Morumbi com a minha esposa, bem romântico, só de casal, né? Luzinha de velas, tal. E tava até mais bucólico porque tinham poucos casais, porque eles estavam fazendo espaçamento de mesa. Legal. Fui lá com ela jantar. E a gente conversando, de repente, eu falei pra ela, vamos falar baixo. Por quê? Cara, a gente olhou pro lado, todos os casais, todos, estavam no celular. Cara, o cara sai com a namorada, com a esposa, ela sai com o namorado, com o esposo. Cara, sai pra jantar num restaurante caro, num restaurante que é para criar mais intimidade, mais vínculo, para você curtir um vinho, para você saborear o queijo e o pessoal conversar sobre a vida e o pessoal com a cabeça baixa no celular, cara. Então, assim, minha ordem executiva acaba para as redes sociais. É o novo vício, né? A nova droga. É a nova droga. E a terceira e última pergunta, o pior e o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? O melhor conselho foi do meu amigo, padrinho, Padre Jordélio Ledo. Um abraço para ele, ele tá me ouvindo. No momento de crise existencial que em mim chegou, o pessoal fala crise dos 40, o meu chegou um pouquinho antes dos 40, né?
E não é porque eu sou ansioso. Sim. Eu nasci com 8 meses. Então eu sempre fui produtivo. Sim, de Então, fato. né? Pra Já que queria 9 viver. meses se eu posso nascer com 8? Lógico. Né? Então, sempre fui produtivo. Bom, então na minha crise, então antes de chegar nos 40, pra que sofrer só com 40? Vamos sofrer com 38, Antes, né? 37, 38. Aí ele me recomendou, o melhor conselho, foi o melhor conselho da minha vida, para eu conhecer Santo Inácio de Loyola. Legal. E porque ele disse, bom, olha, baseado nas suas características, né, na sua formação militar, no seu planejamento, Sim. sendo metódico, cara, você vai gostar dele. E por quê? Cara, ele foi um ex-militar que desenvolveu uma forma de despertar a autoconsciência, que depois veio a se chamar os exercícios espirituais inacianos. E isso fez que depois ele trilhasse um outro caminho, se tornasse cristão, fosse padre e fundasse a maior ordem religiosa do mundo, que são os jesuítas. E a ordem que nasceu com o seu caráter missionário, assim como Jesus era, de ir ao próximo. Sim. Logicamente, o pessoal aí pode falar, mas a igreja, os jesuítas, bom, tem história boa e ruim, tudo, mas o princípio, a fundação foi nobre, né? Então esse foi o melhor conselho, porque quando eu conheci, né, os exercícios espirituais e a vida de Santo Inácio, eu me apaixonei. Que legal. Eu me apaixonei. Então, e me ajudou muito no despertar da autoconsciência, né? E ainda me ajuda, né? Então, esse foi o melhor conselho da minha vida, tá? Conheçam a história de Santo Inácio. Conheçam a história de Santo Inácio, é maravilhosa. São Francisco Xavier também, que foi um dos... O discípulo das pessoas, um dos que seguiu. São Francisco, ele foi um dos discípulos de Santo Inácio. Né? E o pior conselho? O pior conselho, cara, eu acho que foi num momento da minha jornada marcial e que eu não segui. Foi o pior conselho ou orientação, mas eu não segui. Né? Então, não sofri, graças a Deus, né? Mas é assim, no Kung Fu, para quem conhece, eu contei essa minha história no canal falando sobre tigres e dragões ali. Sim. Recomendo vocês. O convidado veio aqui também. Então, convido vocês todos a conhecer esse canal, que é muito legal. E eu fui lá na figura como mestre de Wing Chun, né? Mas na minha jornada marcial, eu me formei em 3 estilos. Né? E não no Wing Chun, então só vai ficar em 2, então fica a dúvida aí. Mas num deles, a relação, na verdade, eram relações muito comerciais, com muito interesse no crescimento econômico da escola. E aí, quando eu comecei a dar aula, não na minha escola, mas estava formado, comecei a dar aula, e aí eu recebi um conselho de que quando eu tivesse a minha escola, eu tinha que seguir para ter prosperidade da mesma forma como seguiam, que era o quê? Por exemplo, eu dei aula para o Léo se formou, vai abrir uma escola, vai ter que pagar um royalty para mim. Entendi. E isso a gente vê não só no Kung Fu, mas em diversas artes marciais, brands. Muitos charlatães, né? Não é charlatães, às vezes o pessoal é bom, não é ruim tecnicamente, mas tem essa figura do tipo, pô, eu te formei, cara, primeiro, você já conviveu comigo um monte de anos, já me pagou um monte de mensalidade, por que se você quer agora se formado, abrir a sua academia e viver a sua vida e viver do Kung Fu, de qualquer arte, por que você tem que pagar royalty pra mim? Entende? Sim. Não faz sentido. Claro. Né?
Então, essa foi a orientação. E eu não aceitei. Tanto que, apesar de ser formado em 3 estilos, eu resolvi abrir do Wing Chun. Porque o Wing Chun é um dos motivos, fora a parte técnica, enfim, da linhagem que eu represento. O meu mestre fica nos Estados Unidos, né, discípulo dos filhos do Ip Man, nunca me cobrou um centavo da minha escola. Eu até falei, poxa, mas eu quero abrir, mas como é que... Não, você não está formado, eu já não te certifiquei, vai abrir sua vida, vai viver sua vida. Legal, hein? Então, um dos aspectos. Então, esse pior conselho, graças a Deus, eu nunca segui, porque não é parte dos meus valores, né? Muito bom. Quer fazer as honras aí do encerramento? Do encerramento? É longa, não decorei ainda. Não, mas poxa, é o segundo encontro nosso aqui, você devia ter verdade, já... É verdade, Você já devia ter... verdade. Eu vou criar um PDI para você, sim. para você se desenvolver. Da próxima eu leio, coloca um TPzinho aqui. Não, você tem que ser decorar? natural, não é decorar, é natural. Naturalidade. Natural. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que despenderam esse tempo para ouvir o Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do mercado brasileiro. Deixa aí o seu review, ligue o sininho, como sempre eu respondo a todos vocês. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Abraços digitais.